A que vozes você tem dado atenção na sua vida, lindeza? Vamos sintonizar nessa energia do eclipse solar parcial, acontecendo às 7h57, aos 8 graus de Áries. É um eclipse solar, ou seja, ocorre durante a lua nova, a lua ofuscando o sol. E é bom perceber dentro desse ciclo do eixo Áries-Libra, que se abriu em abril de 2023 e está se fechando no dia de hoje, 29 de março de 2025. É claro que as energias, elas reverberam. Então, tem a data, né, que acontece, mas dentro de um campo quântico. Essa energia, ela reverbera processos, ciclos de aprendizados. Então, revisões aí para vozes que você tem dado atenção, no sentido da sua individuação, as vozes construtivas ou destrutivas do self, do próprio eu, e as vozes externas também que te influenciam dentro aí das suas parcerias. Como é que você equilibra isso na sua vida? A ouvir a si e a ouvir as demais pessoas, né? Como que você também equilibra o sentido de doar a sua própria voz para os outros, mas muitas vezes não ouvir a si mesma, ouvindo mais os outros. Então é aquela história. Você fala para os outros, é ótima em conselhos, mas você não faz aquilo que você fala, né? Você dá corda para as vozes que não são construtivas para você, mas que para os outros serve. Então, você precisa entender, você com você, né? Se apaziguar com essas vozes que não são construtivas e também se apaziguar com as vozes que não são construtivas do lado de fora e perceber, né, a que vozes que você tem dado atenção. Então, essa é uma das perspectivas aqui de revisão dos assuntos desse eixo. Um outro ponto é você perceber quais os movimentos que você veio fazendo desde abril de 2023, que passos que você deu, onde está Áries no seu mapa, para você trazer mais clareza dessas respostas, o pilar que isso veio se movimentando, te tirando da zona de estagnação para você fazer, para você quebrar com certas coisas também que não te levavam adiante, para sair da paralisia ou da procrastinação em determinados assuntos. Então perceba se você veio ouvindo essas vozes que te conduziam nesse ponto do mapa, né, que estavam te chamando para o movimento, para impulsos ali de mudança. E de um modo geral, a energia desse eclipse solar em Áries está redirecionando a rota a partir desse ponto aqui da transição planetária em muitos movimentos coletivos, né, para você se conduzir em direção às vozes construtivas, para você movimentar a sua vida dentro de uma dinâmica que te movimente a novas crenças, a uma nova realidade dentro daquilo que você, né, almeja. Então, eu sei que tem o tempo certo de tudo florescer, amadurecer, mas o movimento certo e correto e o alinhamento para você é o agora. Então, se isso te atravessa, se você sente, né, de fazer certa escolha, certo movimento, é o agora mesmo, né? A espera, inclusive, ela pode fazer aí te fazer adormecer, né? Na estação ali de trem, achando que nunca é o trem certo, e aí quando você viu, você perdeu aquele trem que te levava para um próximo lugar, uma próxima oportunidade, que era aquele momento que te traria aí o desdobrar de um próximo passo. Então, se você sente, né, se isso passa por você, é entender que o movimento a ser feito é agora mesmo. É claro que, né, quem sabe aqui de tudo é a vida, mas quem dá os passos é você. Então, por isso que o movimento mais alinhado é sempre o agora, sem pausa e sem pressa, mas seguindo o seu fluxo interno, né? E se você está se sentindo confusa neste momento, perdida, sem clareza, sem direção,
é hora de você redirecionar a sua rota, dando o seu primeiro passo, que é ouvir a voz da sua alma, que conecta aí aos seus sonhos, aos seus porquês. É você voltar para a relação primordial com você, e curar aquilo que te liga emocionalmente ao passado, ao que te faz aí desacreditar de você, ou que te fez desacreditar em algum momento da sua história, que está te prendendo nessas linhas de tempo passadas. Pode ser duro o rompimento com isso, mas necessário para você seguir em frente. Para você dar um segundo passo, que é ir redirecionando, ir fazendo os pequenos movimentos, o passito a passito, né, de cada vez, aí dentro dos próximos tempos, quando você for ganhando clareza, quando essa confusão, né, for clareando aí dentro de você, quando as respostas forem te encontrando e você encontrando também elas. Então, tem alguns trabalhos que eu trago por aqui, que podem te ajudar, inclusive. A cura energética dos relacionamentos, ela pode te auxiliar a ganhar mais clareza. A mentoria é para quem já está num passo adiante, está mais aberta para um trabalho profundo, né? Que é um trabalho de mais tempo e que é lindo também, né? Tem muitas curas e acessos para viradas de chaves em ambos os trabalhos. Então, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês se sintonizarem. É um momento muito propício para você fazer trabalhos, olhar para a sua trajetória, para onde você está caminhando a partir de agora. Então, se sintonizem com isso. E outro ponto aqui dentro da energia desse eclipse em Áries é curar e equilibrar as relações, já que estamos falando aqui do eixo Áries-Libra. Inclusive a relação sua com você mesma, dentro desse fechamento de eixo. Então perceba esse lugar que eu falei, se o tanto que você doa para o mundo é o tanto que você doa para você mesma. Porque esse equilíbrio é necessário, ele é saudável para o cultivo da relação com você, da sua alma, a sua individuação. A frequência do dia de hoje, junto com esse eclipse aqui, da serpente harmônica. Tudo é muito sincrônico, né? Quando a gente percebe todas essas energias, a leitura dessas energias em conjunto. Então, o arquétipo da serpente convida a estar nessa sintonia com o seu corpo, a sentir os seus processos, a sentir esses movimentos, porque quando te atravessa de fazer certa escolha, de ir em direção a certas coisas, você sente isso também no seu corpo. Então, deixar que os incômodos atravessem, né, lugares que muitas vezes inquietam, faz com que essa energia se movimente de alguma forma em você. Né, que você queira sair daquela zona de estagnação para canalizar essa energia para fora. Né, e para recalibrar energeticamente, um bom exercício, inclusive, é você, enfim, fazer um movimento mesmo com o seu corpo, seja dançar, seja limpar a casa, seja, enfim, fazer um exercício. Então, isso é bom para essa energia toda de Áries, inclusive para Mercúrio retrógrado em Áries. Que dá uma certa trégua, vamos dizer, nesse movimento retrógrado para essa impulsividade toda. Mas se você estiver sentindo, canalize essa energia, sinta no seu corpo, porque é aí que você vai entender também os próximos movimentos. É claro que é um trabalho aqui em conjunto. O que não dá é para deixar essa energia aí atravessar e implodir ou explodir, né? Nenhuma dessas duas opções é bem canalizada dessa forma, nem na implosão, nem na explosão. Então, voltar para a sintonia do corpo, perceber as sensações, perceber também se te der vontade de descansar, a energia pode estar mais baixa, porque cada pessoa sente de uma forma e cada pessoa sente em uma polaridade, às vezes muita energia, às vezes uma baixa energia. Então,
Observe o seu corpo, porque esses reajustes frequenciais estão acontecendo em cada um recebe de uma forma, e para perceber melhor é olhando o seu corpo, silenciando, sentindo, né? Pode surgir algo aí diferente nessas percepções todas, e apesar de dias de intensidade energética serem aí mais de ebulição, vamos dizer, do que de clareza. Então confie nos instintos do corpo. O corpo fala, ele se comunica a todo instante, né? É como uma pele que estava ali pronta para sair. É como se isso fosse realmente sair nos próximos tempos. Você nascer em novos movimentos, esse lugar de troca de pele, de repaginar, de se direcionar para a vida que você, né, sonha, e também para o que a vida está te fazendo aí nascer. Né? O fato é que ninguém permanece a mesma depois de tantos movimentos. É sempre tempo de retirar as velhas peles, deixar para trás o que te impede aí também de viver o novo. Arro? Então estejam em paz, eclipsadas ou não, recepcionem aí todas essas energias, as peles que já morreram, retire para seguir aí mais leve adiante. Assim é. Gratidão. Namastê.